Uma coordenação em comum está surgindo em Jerusalém. As ações relacionadas ao templo estão passando da discussão para ações concretas e observáveis. Os marcos do calendário bíblico estão se alinhando com a atividade no local. Isso não é um movimento político. Reflete uma estrutura subjacente descrita há muito tempo nas Escrituras. Para tudo, há um tempo determinado. Eclesiastes. O momento certo merece atenção. Vários sinais estão convergindo em torno de Jerusalém e o fazem discretamente. As iniciativas voltadas para o templo deixaram de ser meras conversas abstratas e se tornaram ações concretas. O treinamento sacerdotal está em andamento. A verificação da linhagem e o ensino ritual são reconhecidos publicamente. Procedimentos cerimoniais antes tratados como material histórico estão sendo ensaiados com clareza processual. Não se tratam de gestos simbólicos, mas sim de uma demonstração de prontidão. Contudo, as Escrituras observam que a preparação muitas vezes precede a visibilidade. Preparem o caminho do Senhor. Isaías. Ao mesmo tempo, os ciclos do calendário bíblico estão se aproximando de momentos de transição que, em eras anteriores, coincidiram com mudanças na postura religiosa e territorial de Israel. Os ritmos sabáticos e os padrões de ciclos mais longos não anunciam resultados, mas emolduram momentos de mudança. As Escrituras tratam o tempo como estruturado, não aleatório. Ele muda os tempos e as estações, Daniel. Esses ciclos operam independentemente da atenção pública e, muitas vezes, só revelam seu significado em retrospectiva. Essa convergência não pode ser reduzida à dinâmica política. Os sistemas políticos se ajustam constantemente. Acordos expiram, a liderança muda. Nenhum desses mecanismos gera estrutura profética. As Escrituras mostram que o padrão inverso da estrutura profética persiste enquanto as formas políticas se reorganizam ao seu redor. O conselho do Senhor permanece para sempre. Salmos. O alinhamento atual reflete a continuidade desse padrão. 3 elementos definem a fase presente. O primeiro é a prontidão material. Ferramentas, vestimentas e pessoal treinado não são mais apenas conceitos. Eles existem em forma operacional, mesmo que ainda não estejam ativados. O segundo é a concentração espacial. Jerusalém continua a carregar uma densidade de reivindicações religiosas incomparável em qualquer outro lugar. Seu status permanece central para as narrativas concorrentes, tornando-a o ponto focal consistente para a expectativa profética. Coloquei sentinelas sobre os teus muros, Isaías. Terceiro alinhamento temporal. Os marcos do calendário associados à libertação, restauração e reavaliação estão se cruzando com um movimento renovado relacionado ao templo. Isso não estabelece datas, e as Escrituras restringem esse impulso. Estabelece sim uma convergência. Quando a preparação, o local e o momento se movem juntos, o padrão se torna visível. Este momento não é um ponto final, mas sim uma fase de posicionamento. As transições moldam o que se segue. Elas esclarecem a direção antes que os resultados sejam vistos. Algo está se alinhando e está acontecendo sem espetáculo. O principal evento documentado, relacionado à preparação para a atividade ritual do templo, entrou em uma fase visível em Jerusalém. O que antes se limitava à discussão teórica agora é confirmado por meio de registros públicos, declarações institucionais e ações cerimoniais controladas. Esses acontecimentos não são apresentados como execução iminente, mas sim como prontidão. As Escrituras estabelecem esse padrão claramente. A preparação precede a ativação. A expressão "tudo está pronto" aparece antes da ação, não depois de Lucas. Seus programas de treinamento sacerdotal representam o indicador mais concreto disso. Descendentes comprovados da linhagem sacerdotal estão sendo instruídos em direito ritual, precisão processual e sequência cerimonial. Essa instrução é técnica não simbólica. Ela aborda qualificações, desqualificações e medidas corretivas. O foco é a precisão. As Escrituras enfatizam essa exigência. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o sagrado e o profano. Ezequiel.
Esse mandamento pressupõe treinamento, estrutura e responsabilidade, todos agora observáveis. Juntamente com a preparação do pessoal está a restauração do conhecimento ritual. Manuais, medidas e padrões de procedimento estão sendo reconstruídos a partir de textos bíblicos e fontes históricas. Este não é um estudo devocional. É uma reconstrução operacional e a intenção é a continuidade com o ensino bíblico e não a inovação. Vejam que vocês os façam de acordo com o modelo. Êxodo. A ênfase permanece no alinhamento, não na criatividade. Isso sinaliza uma abordagem regida pela fidelidade à estrutura e não pelo entusiasmo. A cerimônia do Her Vermelho, realizada como procedimento preparatório, se encaixa nesse mesmo contexto. Ela não foi apresentada como um ato final, mas funciona como uma etapa prévia, em consonância com a sequência bíblica. A realização da cerimônia confirma que os requisitos logísticos, biológicos e processuais estão sendo testados em condições reais. As Escrituras tratam a purificação como fundamental, não opcional. Ele purificará. Isso aparece antes que o acesso seja concedido. Números. A importância reside na capacidade, não na conclusão. Declarações de organizações voltadas para o templo reforçam essa interpretação. Grupos como o Temple Institute descrevem consistentemente seu trabalho como uma preparação a longo prazo, em vez de uma realização imediata. Sua linguagem evita datas e afirmações de inevitabilidade. Isso enfatiza a responsabilidade de estar preparado caso as circunstâncias se apresentem. Essa contenção reflete os ensinamentos bíblicos. Não cabe a vocês saber os tempos ou as estações. A preparação dos atos sem presunção reflete a adesão a esse limite. A visibilidade aumentou, embora ainda seja limitada. Palestras educativas, demonstrações cerimoniais e acesso controlado da mídia tornaram essas atividades mais difíceis de serem descartadas como marginais ou especulativas. Elas permanecem ponderadas e processuais. Nenhuma declaração de conclusão foi emitida. Em vez disso, o padrão é de acumulação. Uma camada é adicionada e depois outra. As Escrituras frequentemente registram a preparação dessa maneira. Os sacerdotes foram colocados em suas divisões antes que qualquer oferta fosse retomada. Esdras, o evento principal, portanto, não é uma ação isolada. É a transição da intenção conceitual para a prontidão operacional. O pessoal é treinado. O conhecimento é restaurado. Os direitos preliminares são testados. Vozes institucionais confirmam a continuidade dos esforços. Nada disso exige resultados imediatos. Isso estabelece capacidade. A capacidade transforma o campo. Quando há prontidão, o momento certo torna-se crucial. A visão aguarda o seu tempo determinado. Habachoque. O que está se desenrolando agora não é a visão em si, mas as condições necessárias para que ela se concretize. Algo está sendo posicionado e está acontecendo sem amplo reconhecimento. O padrão por trás do evento. Os acontecimentos recentes em torno de Jerusalém seguem um padrão reconhecível em vez de uma onda isolada. O movimento progrediu de forma constante, da conversa simbólica à preparação funcional. Os estágios iniciais focaram na teoria, na legitimidade e no debate. Essas fases já passaram. O que se vê agora é a implementação. Essa mudança é importante porque as Escrituras consistentemente indicam a preparação como o limiar decisivo. O fato de o povo ter se preparado aparece antes de qualquer avanço estrutural. A prontidão de Josué muda de status, mesmo quando os resultados ainda não foram vistos. Historicamente, os movimentos relacionados ao templo se desenrolam em fases. Discussão estabelece a intenção. A preparação estabelece a viabilidade. A construção só ocorre quando as condições convergem. Essa ordem é consistente em todos os registros bíblicos. No retorno do exílio, uma organização sacerdotal e uma ordem ritual foram restauradas antes mesmo de qualquer pedra ser assentada. Eles designaram os sacerdotes para suas divisões antes da reconstrução. Esdras, a sequência importa. O padrão de Deus enfatiza o alinhamento antes da execução.
O desenvolvimento institucional sempre precede a estrutura física. Autoridade, qualificação e procedimentos devem existir antes que a expressão material se torne possível. O que se observa atualmente está em consonância com esse princípio. Os sistemas de treinamento estão ativos. As estruturas de conhecimento estão estabilizadas. A continuidade organizacional é mantida ao longo dos anos e não apenas em momentos isolados. Isso sinaliza durabilidade. As Escrituras reforçam essa ênfase na ordem. Que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 13:14. Estruturar sem pressa é um indicador bíblico de legitimidade. Outra característica definidora é a compressão e marcos que antes se desenrolavam ao longo de décadas, agora aparecem em um período mais curto. O reconhecimento dos treinamentos. Os testes de rituais e a confirmação pública aumentaram em frequência. Isso não implica em aceleração rumo à conclusão, mas sim em consolidação. Quando os sistemas amadurecem, os resultados se agrupam. As Escrituras registram momentos semelhantes de compressão. A expressão "chegou o tempo" é usada para descrever alinhamento, não velocidade. Gálatas, o momento oportuno, reflete prontidão, não urgência. Esse padrão também revela o que está ausente. Não há dependência de resolução política. As Escrituras raramente colocam a progressão profética depois da clareza política. Elas a colocam antes. A prontidão religiosa avança independentemente, muitas vezes em paralelo com condições externas não resolvidas. Não por força nem por poder, define a estrutura operacional. Zacarias. A preparação não espera pela estabilidade. Ela estabelece capacidade independentemente da incerteza externa. A repetição desse padrão ao longo da história reduz a probabilidade de coincidência. O interesse simbólico por si só não sustenta programas de treinamento de longo prazo. A especulação não produz manuais de procedimentos ou linhagens verificadas. Somente a expectativa de ativação futura justifica tal investimento. As Escrituras descrevem essa mentalidade como vigilância e não como previsão. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor encontra preparados. Lucas. A prontidão pressupõe atraso sem desengajamento. O que está emergindo, então, não é uma anomalia. Trata-se de continuidade. Cada fase espelha sequências bíblicas anteriores. A discussão leva à preparação. A preparação leva ao posicionamento. O posicionamento define o que se torna possível a seguir. Nenhuma estrutura é anunciada prematuramente e nenhuma promessa de cumprimento é feita. Essa contenção em si reflete a disciplina bíblica. O Senhor não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A revelação de Amós se desdobra progressivamente, não de uma vez só. O padrão por trás do evento esclarece a natureza do momento. Isso não é culminação, é amadurecimento. Os sistemas necessários para o movimento futuro estão sendo normalizados. Uma vez normalizados, eles deixam de parecer dramáticos. Simplesmente existem. É frequentemente nesse momento que as transições se tornam decisivas. Algo está avançando em ordem, não como ruído. A maioria perceberá apenas os resultados. O padrão mostra que o alicerce já está estabelecido. Contexto profético bíblico relevante. Certos textos proféticos pressupõem um ambiente funcional do templo, em vez de uma ideia abstrata. Jerusalém é tratada não como um conceito abstrato, mas como um cenário operacional, onde ações definidas podem ocorrer. Daniel fala de uma estrutura de aliança que afeta diretamente o funcionamento do templo. Ele fará uma aliança firme e, no meio da semana, fará cessar o sacrifício. O sacrifício mencionado por Daniel nessa passagem não é uma linguagem simbólica. Pressupõe um sistema ativo passível de interrupção. A referência de Paulo reforça a mesma suposição. Ele descreve um evento que ocorre dentro de uma estrutura sagrada em funcionamento. Ele toma assento no templo de Deus. Segundo a Epístola aos Tessalonicenses, esta afirmação não se baseia em metáforas. Ela exige um espaço de templo reconhecido com autoridade religiosa comprovada. A profanação, por definição, não pode ocorrer onde nada está funcionando. O texto pressupõe que a preparação já exista antes da interrupção.
Essas passagens não descrevem cronogramas de construção. Elas fazem referência à interferência. A interferência só se torna relevante quando a estrutura e a prática já estão estabelecidas. As Escrituras introduzem consistentemente perturbações após a ordem ter sido estabelecida. Quando vemos algo parado onde não deveria estar, isso indica que a ordem correta existia anteriormente. Observe que o aviso pressupõe legitimidade prévia. O movimento atual se alinha a essa estrutura no nível da preparação, não da execução. Treinamento, clareza processual e prontidão ritual abordam os pré-requisitos implícitos nesses textos. Não se afirma que essas passagens estão sendo postas em prática. O alinhamento é estrutural. As Escrituras frequentemente revelam a sequência sem revelar o momento exato. A visão é para um tempo determinado. Habacuc. O que importa é a coerência. Astu. A estrutura bíblica prevê um templo que esteja operacional o suficiente para ser alterado, interrompido ou profanado. O movimento preparatório aproxima as condições dessa base. Isso não declara o resultado. Esclarece a direção. Os textos pressupõem uma realidade que o mundo não está observando. No entanto, as Escrituras a tratam como inevitável o suficiente para advertir sobre ela. Algo está sendo alinhado para corresponder a essa suposição. Convergência com o contexto global atual. Jerusalém continua a ocupar uma posição desproporcional na consciência global, apesar de sua pequena extensão geográfica. A atenção converge repetidamente para esta cidade, não por causa de seu tamanho ou recursos, mas pela densidade da reivindicação religiosa a ela associada. Os locais sagrados concentram expectativa, tensão e escrutínio de uma forma que nenhum outro lugar consegue. As Escrituras anteciparam esse foco. Estou fazendo de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos vizinhos. Zacarias. O versículo não descreve causa, mas sim efeito. Essa convergência ocorre enquanto a instabilidade persiste em toda a região. Períodos de incerteza aumentam consistentemente a sensibilidade em torno de locais sagrados. Acesso, status e controle simbólico tornam-se pontos de preocupação, mesmo quando nenhuma mudança imediata ocorre. Essas pressões não geram profecias, mas as expõem. As Escrituras apresentam Jerusalém como um ponto de referência que atrai a atenção dos sistemas circundantes. Todas as nações da terra se reunirão contra ela. Zacarias. A reunião é reativa, não proativa. As negociações políticas frequentemente tentam gerenciar essas pressões, mas não definem a estrutura subjacente. Os acordos oscilam. As estruturas se ajustam. Os resultados permanecem provisórios, mas as Escrituras tratam tais movimentos como secundários. O Altíssimo governa o reino dos homens. Daniel. Os mecanismos políticos operam dentro de limites já estabelecidos pelo desígnio de Deus. Eles respondem a condições que não criaram. A estrutura do templo influencia esses cálculos mais do que é moldada por eles. Mesmo em sua ausência, o conceito de templo afeta a tomada de decisões, a postura de segurança e a atenção internacional. Essa influência é estrutural. Ela persiste independentemente da ocorrência de rituais ativos. As Escrituras atribuem esse papel a Jerusalém repetidamente. De Sião sairá a lei. Isaías. A declaração aponta para a fonte, não para a reação. A atenção global permanece excepcionalmente concentrada. A mídia, as instituições diplomáticas e as comunidades religiosas acompanham os acontecimentos em Jerusalém com uma intensidade sem paralelo em outros lugares. E essa atenção não exige uma escalada para se manter ativa. Ela é sustentada pela expectativa. As Escrituras frequentemente observam que a expectativa precede a manifestação. Vigias, o que acontecerá à noite. Isaías. A pergunta sinaliza consciência, mas não clareza. O que chama a atenção é a falta de alinhamento entre atenção e compreensão. Muitos observam os acontecimentos sem reconhecer os padrões subjacentes. As Escrituras abordam essa lacuna diretamente. Vendo eles, não enxergam. A ação em Mateus é visível.
O significado é negligenciado. Essa desconexão permite que os preparativos prossigam sem amplo reconhecimento. O contexto global atual não explica o que está acontecendo ao redor de Jerusalém. Ele o enquadra. Pressão, tensão e instabilidade criam um ambiente onde as estruturas subjacentes se tornam mais relevantes e não menos. E a estrutura do templo permanece arraigada na forma como a cidade é percebida e vivenciada, mesmo por aqueles que não reconhecem sua importância. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmos. Essa convergência não sinaliza resolução, sinaliza exposição. À medida que os sistemas globais sofrem pressão, pontos de referência fundamentais vêm à tona. Jerusalém funciona como um desses pontos. O alinhamento entre a preparação local e a atenção global não é coordenado. No entanto, é simultâneo. As Escrituras frequentemente revelam significados por meio da convergência e não do anúncio. Algo continua a se posicionar, enquanto o mundo debate questões superficiais, em grande parte alheio à estrutura subjacente. Por que esse momento é importante? Os preparativos para o templo estão avançando durante um período marcado por uma instabilidade global acelerada, e essa coincidência não é acidental. Os sistemas em todo o mundo estão sob pressão. Os ritmos econômicos são irregulares. As estruturas sociais mostram sinais de desgaste. A confiança institucional está diminuindo. As Escrituras consistentemente associam esses períodos a um reposicionamento e não a um colapso. A expressão "eu abalo não só a terra, mas também os céus" aparece em contextos de transição, não de conclusão. Em Hebreus, a instabilidade não produz o movimento. Ela cria as condições nas quais as estruturas ocultas se tornam relevantes. Ao mesmo tempo, os ciclos bíblicos estão se aproximando de pontos de alinhamento que historicamente coincidiram com reavaliações e recomeços. Os períodos sabáticos e jubilares nunca foram meramente agrícolas. Eles governavam a libertação, a restauração e a recalibração. Proclamarás a liberdade por toda a terra. Marca uma pausa estrutural com consequências a longo prazo. Levítico. Esses ciclos não forçam eventos e definem janelas onde a mudança se torna possível sem ser anunciada. O ressurgimento da prontidão voltada para o templo dentro dessas janelas segue o precedente histórico. Em períodos anteriores, a preparação surgia antes da permissão, não depois. O sacerdócio era organizado antes da restauração da autoridade. Altares eram erguidos antes que os muros fossem concluídos. Eles colocavam o altar sobre seu alicerce enquanto ainda havia oposição. Esdras. As Escrituras registram essa sequência repetidamente. A prontidão precede a autorização. Essa ordem importa. A infraestrutura preparatória não requer autorização pública para existir. Requer apenas a convicção de que a ativação futura é possível. Uma vez que a infraestrutura esteja instalada, o momento certo torna-se decisivo. As Escrituras advertem que os momentos de ativação muitas vezes chegam sem aviso prévio. O dia do Senhor virá como um ladrão. Descreve uma transição repentina, não uma conscientização gradual. 1 Tessalonicenses. Aqueles que não estão preparados não estão desinformados. Eles estão simplesmente atrasados. O momento atual sugere um posicionamento em vez de uma conclusão definitiva. Nenhuma afirmação final foi feita. Nenhum resultado foi declarado. O que se observa é a normalização da capacidade. O conhecimento do pessoal e a clareza dos procedimentos estão se tornando padrão em vez de excepcionais. Essa normalização reduz os atritos quando as condições mudam. As Escrituras tratam isso como sabedoria. O prudente vê o perigo e se esconde o que se refere à previsão, não ao medo. Em Provérbios, o posicionamento sempre precede a ação. A ativação nunca cria seu próprio fundamento. Ela se baseia no que já existe. Esse princípio rege tanto a ação divina quanto a resposta humana. Veja quando chegou a plenitude dos tempos. Sinais de prontidão convergiram com o momento oportuno. Gálatas. A plenitude é medida pelo alinhamento, não pelo ruído. A importância desse momento não reside em garantir um resultado,
mas sim em reduzir a margem entre a prontidão e a ação. Uma vez reduzida essa margem, os eventos se desenrolam rapidamente. A maior parte da atenção permanece focada na instabilidade superficial. As Escrituras advertem constantemente que movimentos decisivos ocorrem sob a superfície. Vocês não sabem em que hora virá o seu Senhor. É uma declaração sobre consciência, não ignorância. Em Mateus, algo está sendo posicionado durante um período em que poucos estão atentos à estrutura. O mundo vê desordem. As Escrituras apontam para a preparação. A diferença entre as duas define por que este momento merece atenção. O que está se desenrolando em Jerusalém reflete uma preparação estrutural e não um debate simbólico. A prontidão material é mensurável. A organização institucional está consolidada. Os marcos proféticos estão convergindo sem aviso prévio. Esses elementos estão se movendo juntos, não sequencialmente. As Escrituras frequentemente enquadram esses momentos como alinhamento e não como ação. A ideia de que a obra foi preparada antes da pedra ser colocada é implícita muito antes de ser declarada explicitamente. Em Reis, essa convergência não estabelece datas. As Escrituras consistentemente refreiam esse impulso. Não cabe a vocês saber os tempos ou as estações. O que define os limites permanece. O que elas estabelecem é a direção. A direção precede a manifestação. Quando a prontidão se torna duradoura, os resultados se tornam possíveis sem aviso prévio. O prudente toma providências descreve discernimento, não previsão. Provérbios e dinâmicas políticas continuam a mudar, mas permanecem secundários. As Escrituras não os tratam como impulsionadores do movimento profético. Eles respondem a estruturas já estabelecidas. O Senhor edifica a casa, define claramente a causalidade. Salmos. Os sistemas humanos se ajustam àquilo que não controlam. A fase atual não é culminante. Nenhum limiar foi cruzado publicamente. É uma fase de posicionamento onde as condições se alinham silenciosamente. As Escrituras frequentemente marcam tais momentos como decisivos apenas em retrospectiva. Você não percebeu que o momento da sua visitação é mencionado depois do alinhamento, não antes. Lucas, algo está se formando abaixo da superfície da consciência. O mundo observa os resultados. As Escrituras apontam para a preparação. Essa distinção define o peso deste momento.